Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, nesta manhã que o Senhor preparou para nós, e agradecemos a Deus por estarmos vivos e ter esse privilégio de falar com o Senhor. Louvamos a Deus neste domingo, que o Senhor nos enche de graça, que o Senhor renove as misericórdias dele sobre nossas vidas a cada manhã, como diz Jeremias, e nós carecemos da proteção do nosso Deus. Nós estamos vivendo um tempo meio difícil, um tempo conturbado, onde que o errado está certo, o certo está errado, e está confundindo a cabeça de muitas pessoas. Mas nós temos um Deus que nos dá a direção para aquilo que nós precisamos caminhar, na direção onde nós precisamos caminhar na presença de Deus. E isso o Senhor nos dá. Eu convido a você nesta manhã, se você puder, abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo de número 18. Se você puder pegar a sua Bíblia, acompanhar a leitura bíblica. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo de número 18. Diz assim: consolem-se uns aos outros com essas palavras. O que Paulo estava querendo ministrar aos corações dos irmãos da igreja era exatamente isso, que a palavra de Deus é consolo. A palavra de Deus é consolo para a vida, é consolo para a igreja, é consolo para uma sociedade. A nossa vida precisa se direcionar e caminhar em direção ao Senhor. Por isso, eu convido você nesta manhã que esteja orando conosco e colocando as suas petições, aquilo que você precisa, nas mãos do Senhor. Vamos orar? Amado e querido Deus, louvamos e exaltamos o nome do Senhor por esta manhã, amanhecermos vivos na Tua presença. Perdoa, Pai, os nossos pecados, ó Deus. Não deixe que os nossos pés, ó Deus, venham vacilar nem para a direita nem para a esquerda, e que nós, ó Deus, venhamos a perder o rumo da direção do Senhor. Esteja, ó Deus, com cada um de nós, pelo qual, ó Deus, nós clamamos o Teu nome e confessamos que o Senhor é o Senhor da nossa vida, o Senhor é o Salvador. E nós só precisamos do Senhor para a nossa salvação. Porque o Senhor constituiu a Jesus Cristo toda autoridade nos céus e na terra, e Ele é o nosso advogado fiel, e cremos na Tua palavra. Por isso que o Teu servo, apóstolo Paulo, Deus deixou isso escrito para nós, iluminado pelo Espírito, para nós consolarmos uns aos outros com essas palavras. Que Deus esteja nos conduzindo nesta manhã, e acima de tudo, na Sua palavra. Louvamos a Deus pelos irmãos que participam conosco nesta manhã. Esse estudo da EBD está sendo gravado, mas você que participa conosco pode ter certeza que Deus vai tocar no teu coração. O Espírito Santo vai falar ao teu coração e você vai compreender a magnitude da palavra de Deus e a paz que ela transmite. O tema do estudo desta noite é a espera do Mestre. A primeira carta aos Tessalonicenses foi provavelmente a primeira carta escrita por Paulo. É quase certo que Paulo escreveu essa primeira epístola da cidade de Corinto, onde Silas e Timóteo, também remetentes da carta, estavam com ele. Silvano era a forma latina do nome Silas. Eles eram os missionários ali em Tessalônica, uma cidade muito importante, cujo porto era a principal conexão marítima em Roma. Ainda hoje, é a segunda maior cidade da Grécia. O grande tema da carta é sobre a divindade de Cristo e sua volta. Ele inicia agradecendo a Deus pela igreja, por sua fé e amor demonstrado aos irmãos. Timóteo é quem traz essas boas notícias a Paulo, mas relata alguns problemas que lá ocorriam. O que alegrava o coração de Paulo era saber sobre o crescimento espiritual da congregação. A primeira coisa que nós vamos estar analisando no estudo desta manhã é sobre a liderança da igreja. No capítulo de número 2 dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo vai escrever assim aos irmãos: Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Pois nossa exortação não tem origem no erro nem em motivos impuros,
nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Assim como existe uma liderança em casa, pai e mãe exercendo o papel, bem como em todas as instituições humanas, também é fundamental na igreja, para que ela cresça. A atitude do líder pode fazer toda a diferença no crescimento, se ele for atuante ou não. E como foi a atuação dos missionários, ali em Tessalônica? Apesar de enfrentar oposição, serem maltratados ou ultrajados em Filipos, confiados em Deus, conseguiremos anunciar com ousadia o Evangelho. Apesar de toda a perseguição, todo insulto que Paulo sofreu, Silvano, Timóteo, todos eles, mas mesmo assim, valeu a pena ter conseguido ali anunciar a palavra. O comportamento de Paulo foi de extrema honestidade, não agindo com engano, nem impureza ou dolo. Como uma mãe que acaricia os seus próprios filhos, ele usou ali de linguagem abençoadora, sem bajulação, e não trabalhava por ganância. A sua atitude era de mansidão e carinho, embora pudesse até exigir o seu sustento, mas não o fez. Mas ainda como um pai, ele trabalhava de dia e noite para não viver às custas de nenhum deles. Sua vida era exemplo de equilíbrio, de modo piedoso, justo e irrepreensível para com eles. E então ele os exorta, e isso de modo individual, ou seja, a cada um, para que vivam de modo digno de Deus. Apesar de ter dado tanto exemplo de trabalho, um problema estava acontecendo na igreja devido a uma interpretação errônea acerca da volta de Cristo. Embora estivessem praticando o amor fraternal, eles estavam deixando as suas obrigações de trabalho. Viver tranquilamente é se comportar em sociedade de tal modo que não precisa depender de outras pessoas para se sustentar. A iminência da volta de Cristo não pode ser motivo para a preguiça. Uma vida diligente, cuidando do que é seu e trabalhando com as próprias mãos, é uma reputação que o cristão precisa ter. Há dois extremos que precisam ser observados quanto à questão da volta de Cristo e a vida cotidiana. Primeiramente, a inércia foi usada pelos tessalonicenses para não trabalhar, porque Cristo estava voltando. O outro extremo é viver só para o trabalho e para esse mundo, esquecendo-se do dia da morte ou da volta de Cristo, como faz o mundo atual, agindo como na parábola de Jesus em Lucas 19,14. Não queremos que este reine sobre nós. Embora a igreja crescesse, o apóstolo Paulo passe a instruí-lo, na sequência um assunto que trazia grande desconforto, que era justamente a questão dos que dormem no Senhor. Então, qual era o problema da igreja? Cristo vai voltar. Então, se Cristo está voltando, eu não preciso trabalhar, eu não preciso produzir. Vamos cruzar os braços, vamos ficar pedindo ajuda aqui e ali, até então que Cristo volta. Mas Paulo, sábio e instruído pelo Espírito Santo, Paulo então deu o exemplo de trabalho. Paulo trabalhava fazendo rede, suas tendas para o seu autossustento e anunciava a volta de Cristo. Era isso que Paulo então estava recebendo de Timóteo, a notícia de que a igreja estava indo bem, mas as pessoas não queriam mais trabalhar por causa da volta de Cristo. Imaginem só se nesse tempo que nós estamos vivendo, alguém então para de trabalhar, cruza os braços e espera a volta de Cristo. Não é assim. Vamos trabalhar sim, vamos vigiar, porque Cristo vai voltar, e quando Ele voltar, nós vamos ser chamados e elevados com Ele nos céus. Se estivermos vivos, vamos ser transformados. Se estivermos mortos, vamos ser ressuscitados. Esta é a palavra de Deus. Por isso que Paulo dá logo no início, dá no final do capítulo 18, do capítulo 4, do versículo 18, consolem uns aos outros com estas palavras. Esta é uma palavra de conforto, que o nosso mundo não é aqui. Nossa pátria é celestial. Mas enquanto estivermos aqui, temos que fazer e dar sequência à vida humana como os demais. Mas não podemos perder de vista, ou temos que vislumbrar a mansão celestial. A segunda coisa, os mortos em Cristo. Paulo não queria que os tessalonicenses ficassem na ignorância. No capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo vai dizer assim,
Dele dou testemunha de que se esforça muito por vocês e pelo que estão em Laodiceia e em Herápolis. Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Saúde os irmãos de Laodiceia, bem como de Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que esta carta foi lida entre vocês, façam que também sejam lidas na igreja dos laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta em Laodiceia. Digam a Arquipo: cuide em cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Eu, Paulo, escrevo esta saudação do próprio punho. Lembre-se das minhas algemas. A graça seja com vocês. Então Paulo não queria que os tessalonicenses ficassem na ignorância acerca da morte dos que dormem. O fato é que a morte nos acompanha desde o primeiro dia de vida. Morrer-se fisicamente e o ser humano é a única criatura que tem consciência da morte como um fato inevitável. Mas para o crente, há mais uma possibilidade além da morte. Esperamos a volta de Cristo sobre os que dormem. É uma metáfora que era usada na antiguidade pelos gentios, pelos judeus e posteriormente pelos cristãos, em referência aos que já morreram. Quando ele cita aqueles que não têm esperança, está se referindo aos que se amarguram, pois a morte se apresenta sombria e pavorosa para eles. Mas os que creem em Jesus, morreu e ressuscitou, creem também que os que dormem voltarão com Cristo. É a ressurreição de Cristo que dá esperança no futuro, e o crente pode dizer para mim: a morrer é lucro. Como Paulo disse em Filipenses 1:21, o morrer para mim é lucro. O cristão verdadeiro, ele não se preocupa com a morte, porque a morte para nós traz vida, vida em Cristo Jesus e vida eterna, vida sem sofrimento, vida sem lágrimas nos olhos, uma vida de contemplação diante do nosso Deus. Terceiro item também que nós podemos analisar com um texto que nós lemos, baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, é sobre a volta de Cristo. Diante da realidade da morte, qual é o sentimento comum aqui no texto? Fica claro a intenção de Paulo de demonstrar algo que vai ocorrer de forma natural e que ninguém precisa ficar com medo, triste ou apavorado pelo que vai acontecer. Por isso acrescenta: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Nós temos esperança. Quem não tem Cristo não tem esperança, por isso que é o desespero. Portanto, podemos sentir saudade dos que partem, mas temos esperança de reencontrá-los na vida de Cristo. Ele afirma que Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Na parousia, e Paulo insiste que esta é uma palavra do Senhor. Acontecerá o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. A seguir passa a relatar então uma série de acontecimentos que ocorrerão na volta de Cristo. Porquanto o Senhor mesmo, dada sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A volta de Cristo foi a promessa feita pelos anjos em Atos 1:11. Varões galileus, este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá de modo como o viste subir. Isso significa que a volta do Senhor será visível, pois todo o olho verá de forma pessoal e corpórea. Em Tessalonicenses 4,16 diz: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, todos os que constituem a igreja, bem como os santos do Antigo Testamento, serão os primeiros a se encontrarem com o Senhor. E em 4,18 diz: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Esse arrebatamento se dará somente depois da ressurreição corpórea dos mortos e será um acontecimento público. Vemos que o grande objetivo do apóstolo em apresentar esse tema foi para consolar os aflitos e confusos pela morte dos seus queridos. Mas ele continua no capítulo 5, instruindo a igreja sobre o arrebatamento dos salvos. E o quarto, o Senhor então, o encontro com o Senhor. Capítulo 5 de Tessalonicenses, de 5 a 11,
Sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo. Colossenses capítulo 5, versículo de 1 a 11, diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estejam nas trevas, para que esse dia se os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Cristo, então, ele receberá nos ares, por entre as nuvens, a sua igreja amada. A lei da gravidade não atuará sobre os nossos corpos, pois todos os poderes estão submetidos ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus por isso. Paulo então continua seu ensino, relembrando que os profetas e o próprio Senhor Jesus já havia ensinado, e essa é uma doutrina consoladora. Os primeiros cristãos viviam na expectativa desse grande dia do Senhor, e por isso a sua influência foi tão poderosa na pregação do Evangelho, pois o Senhor estava para voltar a qualquer momento. O dia do Senhor era uma expressão usada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e se refere ao dia do juízo de Deus. Quanto aos tempos e épocas desses acontecimentos, os tessalonicenses não precisavam de novas informações, pois eles já sabiam, assim como nós precisamos e sempre trazer à memória. Esse grande e terrível dia já está chegando e devemos estar preparados, pois virá como ladrão de noite, será repentinamente e surpreenderá a todos. Você está preparado? Apóstolo Paulo, então, ele relembra uma advertência: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentinamente a destruição. Os não salvos estarão em perigo e em total desamparo. Hoje todos desejam paz, mas se recusam a estar em paz com Deus. Todos os meios e recursos são usados hoje, mas são insuficientes para trazer a paz. Basta ver os noticiários sobre armamento, terrorismo, rumores de guerra, etc. Sabemos que somente o príncipe da paz será capaz de implantar a verdadeira paz. A ilustração das dores do parto refere-se àquele que está para dar à luz e mostra que a vinda será repentina e irreversível. Em 5:3 diz que de maneira nenhuma escaparão e os sofrimentos se tornarão tão intensos e agudos como guerras, rumores de guerras, peste, terremotos, agitação mundial, incredulidade, esfriamento da fé, sinais no sol e na lua. Estes serão os sinais mais fortes do que Cristo está voltando. Qual deve ser o nosso comportamento? Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nenhum ladrão poderá nos surpreender, pois não somos da noite nem das trevas. A postura do crente diante dessa situação deve estar bem acordada, vigiando como pessoas sóbrias. Temos à nossa disposição uma vestimenta especial a nos proteger naquele dia mau. Vestindo-se a couraça da fé, do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Não fomos destinados por Deus para a ira, ou seja, para sucumbir naquele dia mau, mas destinados para receber a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quer estejamos vigiando ou venhamos a morrer, viveremos juntamente com o Senhor. O que se espera do crente é uma atitude completamente diferente do mundo. Paulo passa a orientar até o final da carta como se deve agir como verdadeiro crente em espera pelo Senhor. Exortar uns aos outros, edificar os irmãos, honrar os que presidem a igreja, ter paz uns com os outros, admoestar os desordeiros, consolar os desanimados, sustentar os fracos, ser paciente, não retribuir o mal com o mal. Alegra-se sempre, orar sem cessar. Dá graças a Deus por tudo, não extinguir o espírito, não desprezar a palavra, examinar tudo e reter o bem. Abastecer-se da aparência do mal. Em um mundo caótico, somos chamados para iluminar,
de uma forma tão especial você está vivendo nessa expectativa da volta de Cristo. Esse é o nosso dever. Vamos viver de uma maneira sóbria, sem ingerir bebida alcoólica, sem participar de farras aqui e ali que alegra a carne, mas vamos alegrar o nosso espírito no Senhor e não entristecer o Espírito Santo de Deus. Sabemos que a nossa alegria maior e completa será com a volta de Cristo Jesus. E aqueles que confessam o seu nome estarão todos ao lado do Senhor. Que essa seja a vontade de Deus Pai em nossas vidas. Para nós concluirmos, a igreja de Tessalônica era uma igreja forte e crescente em amor. No entanto, apesar de ter sido evangelizada por missionários que lideraram com dignidade e amor, ensinando as doutrinas da fé, ocorreram erros de interpretação quanto aos mortos e à vinda de Cristo. Eles ainda eram ignorantes quanto à ressurreição dos mortos e tinham uma visão da vinda de Cristo equivocada, o que faz com que deixasse até de trabalhar. Viviam inconsistentes e dependendo dos favores alheios. Paulo os exorta a retornar ao trabalho para viver dignamente e ensina sobre o grande e terrível dia do Senhor, que era para os ímpios, será dia de pavor, mas para os crentes um dia de glória, pois encontrarão com o Senhor e todos os salvos da terra. Deve-se viver de uma vida honrosa agora, aguardando esse grande acontecimento, e devemos estar alerta, pois não sabemos o dia e hora, mas esse dia chegará e devemos estar vigilantes e felizes. A questão da morte ela é integrante para nós pensarmos e agirmos. A morte ela é desafiadora para todos nós. Há muita dúvida sobre o assunto, mas não precisamos ser ignorantes, pois o assunto foi ensinado aqui. Como você tem se comportado diante da morte de um ente querido. Sabemos que aqueles que dormem no Senhor dormirão uma vida eterna na presença e juntamente com Deus. A escatologia é uma doutrina que nos deixa um suspense quando começamos a estudá-la. Mas a realidade é que iremos todos enfrentar a morte ou veremos a volta de Cristo, se estivermos vivos. Você se sente preparado para esse momento? Continua trabalhando e cuidando dos seus afazeres, mas vigiando sobriamente. A expressão consolai-vos uns aos outros é citada várias vezes. É motivo de grande alegria ter a segurança da vida eterna e poder consolar e exortar quem está em dúvida sobre o futuro. Você tem consolado os outros? Essa é a nossa função, é a nossa missão. Consolar com a palavra de Deus. Vamos estar então orando pelos nossos pedidos de oração. A você que participa conosco nesta manhã, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, a vida da sua família, para que possamos desfrutar do melhor de Deus. Vamos estar então orando ao Senhor. Amado e querido Deus, mais uma vez temos o privilégio e a oportunidade de adentrarmos a tua santa e preciosa presença. Oramos, ó Deus, pela vida da irmã Irani, da Joelma, da Eliane, da Eloá, sua filha, da Adriano, do Romualdo, da Camila, do Raí, também da Marcela e seus filhos. Oramos, ó Deus, pela vida da irmã Erenice, Domiciano, Laura Barbosa, da irmã Hilda, da Marlene, do Camilo, da Isidora, do irmão Milton, da irmã Carolina, da Adiele família, da Fátima Rosa família, da Neide família. Oramos, ó Deus, de uma maneira geral, por todas as famílias da tua igreja, para que sejam fortalecidas e cheias do teu amor, para que possamos caminhar, ó Deus, nesta vida tão turbulenta, mas com um único propósito: o alvo é Cristo Jesus. Oramos pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, que o Senhor, Pai, esteja com cada um deles, dentro das suas necessidades, confortando e consolando os seus corações. Oramos pela vida do Daniel, pela sua saúde. Oramos, Deus, pela vida do pastor Geliel e sua família. Oramos, ó Deus, pela vida do Sebastião Areia. Oramos, ó Deus, pela vida da Irene e família. Oramos, ó Deus, pela vida da Fátima Tami e família. Oramos, ó Deus, pela vida da irmã Amorita, da Zenilda, da Joanilce. Orando, ó Deus, pela vida da Zali Barbosa, pela irmã Leni, Lenimar, Heitor Baptista, que o Senhor Pai esteja cuidando de cada um deles, de toda essa família, ó Deus. Oramos pela vida do Bruno Costa, que o Senhor Pai esteja estendendo a tua mão sobre a vida dele, bem como de toda a sua família, para que ele possa ter um encontro com o Senhor, ó Deus, e ser curado, ó Deus, da sua vida espiritual. Oramos, ó Deus, pela saúde, pela vida de Felipe, pela vida, ó Deus, de Sofia, também, ó Deus, de Helena, que o Senhor Pai esteja com a tua boa mão sobre esta família. Oramos, ó Deus, pela vida do Valdir Leal, que o Senhor Pai esteja cuidando dele, ó Deus, repreendendo esta enfermidade
e que, ó Deus, possa ter a tua vida normal e saber, ó Deus, que o Senhor é Deus e é o Salvador da vida dele. Também orando pela vida do Demilton e sua família, pelos pedidos, ó Deus, de Marileia, por toda a família de Marileia, que o seu Pai esteja com eles, consolando, guardando, confortando os seus corações e atendendo às suas necessidades, ó Deus. Assim oramos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Gostaria de deixar um aviso para os irmãos. Dia 19, nós vamos estar celebrando um culto missionário na frente da Igreja Batista em Três Irmãos. Esse culto missionário ele tem como objetivo arrecadar fundos para a nossa igreja. Arrecadar fundo missionário. Então você participando conosco, você vai estar nos ajudando. Nós vamos ter ali alguns tipos de comida, como feijão tropeiro, torresmo com empim, uma canjiquinha, doce, uma caipifruta, né, com guaraná, fruta e leite condensado, que as criançadas gostam, os adultos também. E nós vamos estar ali, na frente da igreja, fazendo esse culto na parte externa da igreja. E ao mesmo tempo vamos estar degustando essas guslemas. E gostaria de que você levasse algum convidado e convidasse alguém para estar ali participando conosco. Vai ser um dia bonito, vai ser um dia festivo e você traz também a sua máscara, tá? Traz a sua máscara para estar ali junto conosco, em comunhão com Deus, em conformidade com as leis também da nossa nação, com os regulamentos. E nós vamos estar ali celebrando esta festa com barraquinha na rua, né? E vai estar vendendo esses materiais e todo esse alimento vendido, tudo que for arrecadado vai ser direcionado para missões. O caldo de cana, salgadinho, vai ser um domingo bonito, um domingo diferente, bonito e festivo, a partir das 18h30. Você é o nosso convidado especial. Você que é membro da igreja, esteja nos ajudando, doando os materiais, doando a mão de obra, orando por nós, para que tudo corra segundo a vontade de Deus em nossas vidas. Tudo que seja feito, seja para a honra e para a glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe neste domingo. Até logo mais com o culto na igreja. E assim, se Deus permitir, quarta-feira estaremos com a nossa EBD, com o nosso estudo bíblico e culto de oração. E domingo de manhã com a nossa EBD. E à noite estaremos celebrando na igreja este culto missionário. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde.